foi feito um acordo entre a dona dos bichos e o dono do Aras. Eles combinaram que eles vão ficar lá por um tempo, é um local adequado, receberam ali todo o atendimento veterinário, vacinas e tudo mais também que eles não tinham, certificação também que eles também não tinham. Então, tudo ficou regularizado. E a nossa equipe, inclusive, a reportagem da Record, conversou com a dona desses bichos, que confessou que eles saíram, eles estavam por aí procurando alimento, porque ela não tem condições de alimentá-los. Por isso, eles estavam aqui, estavam nadando aí na água fresquinha, mas o interesse deles era, de fato, achar algum tipo de alimento. Então, fica aí o alerta para quem tem bichos, eles podem causar algum perigo, né, Paloma? Marina, obrigada pelas suas informações. Que bom, gente, está tudo resolvido. De São Paulo, a gente vai diretamente para o Rio de Janeiro ao vivo contar para você que o rapper Oruan conseguiu uma liminar na justiça e vai deixar a prisão preventiva. Isso vai acontecer a qualquer momento, Paula Oliveira? Conta pra gente, quando ele vai ser solto? Fabiana, segundo o advogado de Oruan, a soltura será durante a semana. Essa foi uma decisão do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, que concedeu a liminar que revoga a prisão preventiva do cantor Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, conhecido artisticamente como Oruan, até o julgamento definitivo do recurso. O rapper está detido desde julho deste ano na penitenciária em Bangu, na zona oeste do Rio de Janeiro. Ele se entregou um dia depois de ter a prisão preventiva, autorizada, e depois disso, tem aguardado essa liberdade, que os advogados vinham buscando. Agora, de acordo com a polícia, o rapper foi indiciado por 7 crimes depois de uma confusão na porta da casa dele com policiais. Ele foi indiciado por tráfico de drogas, associação ao tráfico, resistência, desacato, dano, ameaça e lesão corporal. Tudo isso aconteceu, segundo a polícia, depois de Oruan tentar impedir e conseguiu impedir a apreensão de um adolescente, um menor de idade, que vinha sendo procurado pela polícia por tráfico e roubo de carros. Fabiana, Paloma. Uma lista extensa, né, Paola? Obrigada pelas informações. A gente segue movimentando as nossas equipes de reportagem pelo país, porque a polícia prendeu agiotas e encontrou com eles mais de R$1 milhão, tudo em dinheiro vivo, além de joias e armas. E tem um detalhe nessa história, viu? O grupo era formado pelo pai e seus 2 filhos. Quem chega ao vivo com a gente é o Ramon Lisboa, que traz todos os detalhes. Bom dia, Ramon. Bom dia para você, Paloma, para a Fabi, para todo mundo que nos acompanha aqui no Fala Brasil. A família suspeita de extorquir dinheiro de um médico cobrando R$3 milhões em juros, após um empréstimo de R$500 mil à vítima. Esse caso aconteceu na cidade de Vitória da Conquista, que fica no sudoeste da Bahia, e os homens foram presos em flagrante por porte ilegal de arma de fogo durante esta operação, que cumpria mandados de busca e apreensão na casa tanto do pai quanto dos 2 filhos, Segundo o delegado, veículos e casas seriam entregues aos suspeitos para o pagamento da dívida, quando o homem e a esposa então resolveram relatar todo o caso à polícia. E o que é que aconteceu? 3 imóveis avaliados no valor dos juros, ou seja, R$3 milhões, já estavam em transação para o nome dos homens. Ainda segundo o delegado, esta família movimentou em apenas um ano R$90 milhões em contas correntes pessoais. Isso mesmo. E durante esta operação, deflagrada pela polícia na cidade de Vitória da Conquista, eles conseguiram localizar em espécie R$1 milhão dentro de malas e também R$500 mil em joias. O que chamou muita atenção também da polícia é de que eles tinham um arsenal com 7 armas, chamando a atenção, para além de tudo isso, 30 veículos que também foram apreendidos, muitos deles também veículos de luxo. Direto de Salvador, da Bahia, Ramon Lisboa, para o Fala Brasil. Obrigada, você viu aí o Ramon Lisboa, falou ao vivo de Salvador. E olha, tem investigação acontecendo nesta manhã no Distrito Federal, onde a polícia procura o suspeito de matar o dono de um bar a tiros. Vamos conversar de novo com a Lívia Veiga, ela tem todos os detalhes ao redor desse assunto. A gente quer saber de você, Lívia, qual é a principal linha de investigação da polícia nesse momento, hein?
Olha, Fabiana, a polícia suspeita principalmente de execução baseado nos depoimentos das testemunhas. A vítima tem um bar na região de Taguatinga, cidade próxima aqui a Brasília, e estava no estabelecimento quando foi atingida pelos disparos. O atirador, que ficou de capacete durante toda a ação, ainda não foi identificado. A vítima tentou correr, mas caiu no chão e não se levantou mais. Ele chegou a ser levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Eu volto com vocês, Fabiana e Paloma. Obrigada, Lívia. E um assalto gravado pela moradora de um condomínio de São Paulo mostra a ação de criminosos bem frente ao prédio. Armados, eles renderam a vítima e o roubo terminou em tiroteio. O vídeo registrado pela moradora de um condomínio em São Paulo mostra um assalto acontecendo em frente ao prédio. O homem de capacete aponta uma arma para a vítima, enquanto rouba 3 celulares. Ele pede a senha do aparelho para o homem que aparece no vídeo, de mãos para cima. Em seguida, o comparsa chega de moto. O criminoso de moletom vermelho atira para cima e assusta as mulheres que estavam bem próximas à dupla. Esta moradora presenciou tudo pela janela do apartamento e ficou apavorada. Meu filho, quase que eu desmaio. Quase que eu desmaio. Entendeu? Eu estava lá em cima quando eu vi aquela barulhada toda. Saí na janela, coisa de louco, né? Não podia ter saído. Eu só vi o que estava com a arma. O que estava com a arma eu cheguei a ver. A suspeita é de que tudo foi uma emboscada. A vítima, que é um mecânico de 28 anos, relatou à polícia que tinha negociado pela internet a venda de um celular avaliado em R$11 mil. Ele tinha ido até o local para entregar o aparelho e receber o valor, quando foi surpreendido pelos criminosos. O tiroteio aconteceu em frente ao condomínio, depois que um agente de folga da Guarda Civil Metropolitana de São Paulo viu a ação e decidiu reagir. O corrimão da entrada do condomínio foi atingido diversas vezes pelos disparos. Os criminosos conseguiram ligar a moto e fugir. A polícia fez buscas no local, mas os dois permanecem foragidos. Os criminosos estão na rua, como você tem visto aí, mas a polícia também. Um foragido da Justiça da Bahia foi preso na Grande São Paulo. Ele é apontado como o responsável pelas execuções praticadas pela maior facção do Estado. Era nesta chácara em Vargem Grande Paulista, na Grande São Paulo, que o criminoso se escondia com a família. Robert Conceição Costa, de 27 anos, era procurado por suspeita de envolvimento em 4 homicídios na região metropolitana de Salvador. Segundo a polícia, ele integra a facção Bonde do Maluco, a maior da Bahia, e aliada ao PCC. A função principal dele dentro desse grupo era fazer as execuções totalmente frias, desprovido de qualquer tipo de sentimento. As investigações apontam que o suspeito saiu de Camaçari, na Bahia, e viajou 2.000 quilômetros para se esconder aqui, em Diadema, na Grande São Paulo. Não é a primeira vez que um foragido da justiça daquele estado é capturado nesta região. Em junho, a polícia prendeu Claudir Barbosa dos Santos, integrante de outra facção baiana, que estava foragido há quase 2 anos, depois de executar um comerciante. Segundo o Conselho Nacional de Justiça, há mais de 290 mil procurados no Brasil. A cooperação entre as polícias estaduais e o trabalho de inteligência são fundamentais para localizar os criminosos. As pessoas encontram um abrigo aqui e acham que estão ao arrepio da justiça, mas na verdade sempre tem informação e acaba encontrando elas. A polícia prendeu 3 homens que furtavam água no Rio de Janeiro. Esse esquema era controlado por traficantes, que depois cobravam taxas para garantir o abastecimento irregular de kitnets na região. A Polícia Civil desarticulou um esquema de fornecimento de água pelo tráfico e uma invasão na ladeira do Castro, na Lapa, região central da cidade. 3 homens foram presos em flagrante no momento em que furtavam a água da concessionária para abastecer.
Paulo Henrique Santos Nunes, Marcos César Sabatini e Michel Santana Santos foram levados para a delegacia Mendes Sá. O objetivo dos traficantes era fornecer a água furtada para 42 kitnets de um prédio ocupado clandestinamente. Os criminosos cobrariam uma taxa mensal de cada morador. O tráfico se aproveita dessa ocupação irregular para, entre aspas, oferecer serviços públicos. Ou seja, o tráfico, o crime organizado, ele se vale dessas famílias que ali habitam e oferecem, olha, para você habitar aqui, além do preço do aluguel, eu vou te cobrar uma taxa para determinado serviço público, seja de água, seja de internet. E aí, portanto, a partir disso, o tráfico arrecada, além da própria venda dos entorpecentes, essa arrecadação oriunda dessas taxas de serviços que deveriam ser serviços unicamente públicos. Os presos vão responder pelo crime de furto qualificado. As investigações sobre a organização criminosa continuam. Um homem admitiu ao vivo numa entrevista ter matado e enterrado os pais 8 anos atrás no quintal de casa em Nova York, nos Estados Unidos. Durante a entrevista, de forma fria, Lawrence Krauss confessou que matou os pais, porque, segundo ele, os pais estavam frágeis, estavam envelhecendo, o ciclo comum da vida. A polícia tinha encontrado os corpos dos pais de Lawrence durante uma investigação por fraude de seguro social, porque eles ainda recebiam o benefício, mas não eram mais vistos há anos. O próprio assassino entrou em contato com a emissora de TV e topou participar ao vivo, onde ele fez a confissão e foi preso imediatamente após essa entrevista que você acompanha aqui no Fala Brasil. É o tipo de caso que a gente só acredita porque está vendo realmente acontecer, está tudo gravado, assim como esse que eu vou te mostrar agora. Imagine só, um repórter está ali falando sobre um assalto, quando de repente o suspeito aparece, ele mesmo, em pessoa, na frente das câmeras. Foi isso que aconteceu em uma emissora também nos Estados Unidos. O repórter tinha acabado de dar notícia ao vivo da busca pelo assaltante, que já era procurado havia cerca de um mês, quando o próprio repórter desconfiou de um homem que passava atrás dele. O repórter está sempre ligado em tudo que está acontecendo ao redor, né? E aí ele pediu para o cinegrafista gravá-lo. E não é que era o tal suspeito que ele estava dando a notícia? A equipe de TV ligou para a polícia, que prendeu esse homem imediatamente. Um desaparecimento de 40 anos ganha uma revelação surpreendente. Estou falando de um jovem que sumiu, desapareceu ao sair de casa e o pai morreu enquanto tentava investigar esse caso. Agora surge uma nova pista impressionante. A nossa correspondente Denise Dorice vai mostrar o desfecho desse caso. Anos sem uma resposta. Desde que Diego Fernandes saiu para ir à casa de um amigo e nunca mais voltou, os pais passaram a vida buscando pistas para entender como um adolescente sumiu sem deixar rastro. É muito duro. Faz 41 anos que cresci com tudo isso. É muita tristeza. É muita tristeza. Diego morava num bairro residencial de classe média na região norte de Buenos Aires. Na tarde do dia 26 de julho de 1984, ele voltou do colégio, almoçou com a mãe e pediu dinheiro para pegar um ônibus e ir visitar um amigo. Ele tinha 16 anos. Diego disse para a mãe que depois de visitar o amigo, iria para a Escola Nacional de Educação Técnica, a ENET, mas não voltou mais. No dia do desaparecimento, Dona Irma, mãe de Diego, não se preocupou quando ele saiu de casa, porque ele adorava passar as tardes jogando futebol. Quando chegou a noite e Diego não apareceu, eles entraram em pânico. A família, então, deu queixa do desaparecimento na delegacia. Aí começou o desespero. A polícia não abriu investigação. Disseram que saiu com alguma garota, algum amigo, para ficarmos tranquilos. Mas meu pai e minha mãe sabiam que algo havia acontecido. A família decidiu buscar Diego por conta própria. Foram anos recebendo e procurando pistas que levassem a Diego.
A mãe de um lado, o pai de outro, até que um dia, 7 anos depois do desaparecimento, Juan recebe uma informação valiosa que poderia levar ao paradeiro do adolescente. Ele sai correndo e acaba morrendo atropelado enquanto procurava o filho. E onde menos se podia esperar, 41 anos depois, em agosto de 2025, veio a informação que a família Fernandes não queria enfrentar. Os restos mortais de Diego foram encontrados por acaso durante uma obra. Atrás desse tapume verde havia uma casa que foi demolida para dar lugar a um prédio. Os pedreiros trabalhavam na fundação de um muro quando acharam os ossos bem na divisa entre os dois terrenos. Os pedreiros ficaram impressionados e logo avisaram a polícia. Ao ver as notícias sobre o corpo encontrado, um sobrinho de Diego percebeu semelhanças com o caso que assombrava a família. Ele então entrou em contato com a polícia, que coletou uma amostra de sangue da mãe de Diego para analisar o DNA. Foi enviada a amostra ao laboratório genético para comparar diretamente com esses restos. E saiu um match com mais de 99% de certeza de que os restos eram de Diego. O dono da casa é Christian Graf. Ele estudou na mesma escola técnica que Diego e se tornou o principal suspeito pelo assassinato. O advogado de Christian afirma que ele não tem nada a esconder e que está colaborando com as autoridades. Mas a polícia pediu que o homem de 58 anos seja investigado por encobrimento qualificado, por ter ocultado o crime e as provas. Se o autor do crime de homicídio for identificado, a sua pena vai ser extinta diante da aplicação da prescrição. A equipe da Record viajou até o lugar do acidente entre um barco e uma moto aquática que deixou 3 mortos no Amazonas na semana passada. O único sobrevivente do barco contou detalhes desse acidente. O abraço de um pai e avô representa o luto de uma família. Uma filha muito carinhosa, comigo, com a mãe, com os irmãos. Rosilândia não se conforma com as mortes da filha Marcileia Silva Lima, de 37 anos, e do neto John, de 7 meses. Ele fez crimes. Ele me tirou a minha filha, ele matou a minha filha, matou meu neto e matou o outro rapaz, que tem a família dele também. A mãe, o bebê e Pedro Batista, que era piloto de barco, morreram em um acidente com uma moto aquática no último sábado, no Amazonas. Segundo a Marinha, é proibido pilotar moto aquática à noite em qualquer lugar do país. Os corpos das vítimas foram encontrados no dia seguinte e levados para o Instituto Médico Legal. Nossa equipe viajou até o local do acidente no Rio Negro, em Iranduba. A região é conhecida como Lago do Acajatuba e abriga 9 comunidades rurais. A família e o piloto do barco voltavam de um campeonato de futebol. Nós estamos exatamente no local onde tudo aconteceu. Era tarde da noite, estava muito escuro. Segundo Giovanni, o único sobrevivente que estava no barco, eles voltavam para casa, que fica numa comunidade bem perto daqui, quando, de repente, a moto aquática apareceu de surpresa e aconteceu o acidente. Caí desacordado com choque dentro d'água, né? Retornei afundando. Aí quando boiei, gritei pela minha esposa, pelo Pedro, aí não vi mais ele. Giovanni diz que ele, a mulher, o filho e o piloto viajavam com uma lanterna. O empresário Robson Tiradentes, que trabalha no ramo de eventos, era quem pilotava a moto aquática à noite. Ele também sobreviveu e está internado. A família Tiradentes é proprietária de várias embarcações e acumula infrações de navegação. Uma das multas aplicadas pela Marinha foi de R$ 1.900. Por telefone, a família do empresário disse que Robson procurava a mulher e a filha de 6 anos, que estavam em um barco à deriva. Os atestados de óbito das vítimas, emitidos pelo IML, apontaram asfixia mecânica e afogamento como causas das mortes. A diretora do Departamento de Polícia Técnico-Científica do IML é sobrinha do empresário Robson Tiradentes. Minha filha, ela não morreu afogada. Ela não morreu afogada. No afogamento, ele não quebra uma perna, ele não quebra um braço, ele não afeta o crânio, não afeta. A minha filha estava toda quebrada.
Sobre os atestados de óbito, a família do empresário disse que é direito de qualquer cidadão duvidar de um laudo e nomear um assistente técnico para a nova perícia. Giovanni pede justiça nas investigações. Tem que pagar, porque esse que não pode estar andando à noite. E um homem atropelado por um carro em alta velocidade foi lançado na caçamba de uma picape. De acordo com a polícia, o carro em fuga tinha se envolvido em um acidente antes desse atropelamento. A vítima foi até o hospital da região, onde permanece internada com múltiplas lesões. Passou por cirurgia e não foram divulgadas ainda informações sobre o atual estado de saúde dele. Até o momento, o motorista não foi localizado. Esse caso foi registrado em Ijuí, no Rio Grande do Sul. A polícia procura nesse momento uma jovem de 21 anos que é suspeita de comandar uma quadrilha que fez um verdadeiro arrastão num prédio de alto padrão em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. A investigação aponta que os valores dos itens levados passam dos 4 milhões de reais. Parte da movimentação do grupo criminoso foi flagrada por câmeras de segurança, 6 dias antes do roubo. O primeiro registro até então é de Júlia Moretti de Paula, de 21 anos. Ela é vista chegando a uma imobiliária para retirar as chaves do apartamento alugado pela quadrilha no prédio alvo do crime. Mais tarde, no mesmo dia, Júlia vai ao condomínio do imóvel e entrega um documento ao porteiro. Júlia é novamente flagrada no condomínio. Ela está acompanhada por 3 comparsas que usam disfarces. Manhã do roubo, Júlia deixa o apartamento na companhia de um homem que veste roupas e acessórios femininos e uma peruca escura. Ai, caramba, os dois dão gatinho, início ao caramba. assalto, rendendo o porteiro. 2 bandidos armados rendem o morador. O morador de 95 anos é a primeira vítima rendida no estacionamento. Passou o gato branco, passou o gato branquinho, passou. Pai e filha, que seguem por lados opostos, são surpreendidos pelos assaltantes. Um deles contém brutalmente a mulher, a agarrando por trás e tapando a boca dela. Júlia, que iniciou o assalto, é vista retornando para o prédio, vestindo roupas diferentes. Ela passa pelo portão de entrada como se nada tivesse acontecendo. O grupo criminoso se prepara para a fuga. Um deles, armado com um revólver, mexe no veículo estacionado enquanto conversa com Júlia, que parece comandar a ação. Júlia continua foragida. No mandado de prisão temporária dela consta um endereço em Araçatuba. A suspeita é de que ela tenha saído de lá exclusivamente para cometer o assalto. A mulher chegou na cidade no dia 16 de setembro, uma semana antes do crime. A passagem de ônibus foi encontrada no hotel onde ela se hospedou e mais tarde saiu sem nem fazer o check-out. Ela participou em grande medida nessa parte aí para a organização do roubo. A polícia trabalha na identificação dos demais membros desse grupo. O valor total dos bens e do dinheiro roubados ainda é contabilizado. Mas, de acordo com o que foi levantado pela investigação, os assaltantes teriam levado cerca de 4 milhões de reais. Nós temos aí largo elemento de informação que nós, com o avanço da investigação hoje, que eu falo, não posso dizer muita coisa, mas eu acredito que nos próximos dias aí nós teremos algumas novidades nesse caso. Um professor de Direito de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, foi preso preventivamente por suspeita de violência psicológica e crimes sexuais. Até o momento, 13 mulheres procuraram a polícia. Conrado Paulino da Rosa, de 41 anos, foi encontrado e preso na casa dele, em Porto Alegre. Segundo a Polícia Civil, o professor é apontado como suspeito por vários abusos sexuais. A prisão temporária foi decretada pelo Judiciário como forma de garantir o andamento das investigações. Muitas desconfiavam até agora que sofriam violência psicológica ou algum tipo de violência corporal, de lesão corporal. Mas a violência sexual, elas ainda têm dificuldade de se enxergarem. Desde que a investigação veio à tona, na semana passada, ao menos 13 mulheres, sendo de fora do Rio Grande do Sul, já procuraram a delegacia afirmando terem sido abusadas pelo advogado e professor de direito. Os crimes estariam ocorrendo desde 2013 e o número de vítimas deve aumentar.
tendo em vista que o suspeito era conhecido nacionalmente. Ainda nos primeiros dias, a gente tem 3 vítimas identificadas. Com o cumprimento da prisão temporária do suspeito, a gente tinha 12 vítimas identificadas. Apareceu mais uma vítima a partir da prisão. E essa vítima em especial tomou coragem por causa da prisão. O advogado trabalhava como professor de graduação e mestrado em Direito na Fundação Escola Superior do Ministério Público em Porto Alegre. Ele foi desligado da instituição na semana passada. Conrado é investigado pela possível prática de crimes como agressões físicas, psicológicas, além de estupro. Até o momento, 6 mulheres já foram encaminhadas para acolhimento e atendimento. A defesa de Conrado classifica a medida como desproporcional e anunciou que vai protocolar um pedido de habeas corpus no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Os advogados sustentam que ele vem cumprindo as determinações judiciais e que a investigação ainda é preliminar. Afirmam ainda que o suspeito não foi ouvido e nem teve a oportunidade de apresentar suas provas. E daqui a pouco, logo depois do Fala Brasil, tem The Love School, a escola do amor. Não vai perder, hein? Foram 2 casamentos que não deram certo. No momento mais difícil da minha vida, eu acredito que foi quando eu soube da notícia que ele havia falecido. Daqui a pouco, não perca. Eu comecei a pensar de que o casamento não era pra mim. Pensar em outro relacionamento era como se eu estivesse traindo ele. Não consigo virar a página. Eu acho que faltava o entendimento, o entrosamento, a parceria. Eu achava que acabou assim na minha vida amorosa, eu não conseguia nem imaginar. Na Escola do Amor. E a cantora Rihanna anunciou o nascimento da 3ª filha. A diva pop postou nas redes sociais a foto com a caçula ainda na maternidade. Rihanna disse que o parto aconteceu no dia 14 de setembro, já tem uns dias, mas ela resolveu manter a discrição como fez nas outras gestações. A artista, que já é mãe de 2 meninos, disse que se encheu de alegria em saber que agora era mãe de uma garotinha que foi batizada de Rocky. O nome é, inclusive, uma referência ao pai da criança, o músico de rap, A$AP Rocky. Muita saúde, né? Para Rocky, para Rihanna, para a família toda. Aliás, gente, falando desse assunto, a gente inventa umas músicas ali, né? Enquanto tá ninando os bebês. Você já passou por isso? Vale tudo para eles adormecerem, acalmarem. Mas eu vou contar para vocês que uma cantora achou um jeito bem divertido de dividir os desafios da maternidade com todo mundo lá na internet. Os filhos, os filhos mais velhos e até o bebê encantam a internet com as paródias de músicas famosas. Toda hora quer mamar, só pensei em bebê. Toda hora quer mamar. Momentos em família bem divertidos. Toda hora quer mamar, só presente. Só pensei em bebê. Esses dois não dão sossego e ainda fui arranjar um bebê. Regados à música e criatividade. Só pensei em bebê. Eu não quero ver você chorar. Canções famosas que foram reinventadas por mães e filhos. Eu como metade, o resto mais metade. Eu como inteiro se for. E viraram sucessos da internet. A primeira paródia surgiu de uma ideia do Luiz, quer ajudar? Pra você, a gente tá lá em casa conversando. Aí eu falei uma parte da paródia, né? De evidência, a gente estava mostrando a paródia. Aí a mãe gostou, a gente fez a paródia, aí ela postou. Aí o pessoal gostou e a gente fez de novo. Clara, de 22 anos, é cantora e compositora. Ela conhece bem o poder da música. Cantar acalma a mente, promove a saúde do cérebro, aproxima as pessoas. Cantar em voz alta, então, é ainda melhor. E tudo isso é cientificamente provado. Por isso, cantar é mais do que a profissão de Clara. Desde que ela se tornou mãe, a música faz parte dos ensinamentos aos filhos. Clara é a mãe da Tereza, de 14 anos, do Luiz, de 13, e agora, há 4 meses, também do Vicente. Amamentar, trocar a fralda, dar banho, colocar para dormir e ainda cuidar da casa.
Com um bebê o dia fica curto, mas a Clara conta com uma rede de apoio preciosa. Os 2 filhos mais velhos ajudam a cuidar do Vicente, que já demonstrou, ama a música. As paródias o acalmam e também o divertem. Entre tarefas, risadas e choros, com criatividade, essa família transforma acontecimentos do dia a dia em arte. Estava aqui sentada para almoçar e o Vicente estava todo agitado, não queria deixar eu comer. E aí eu falei assim, vai passear. Vai passear. E aí vai passear com a música Vai Vadiar, Zé Pagodinho. Já saiu da barriga, só não tá perto começa a chorar. Vai passear, vai passear, vai passear, vai passear, vai passear. Os vídeos simpáticos e cheios de amor conquistaram um público cativo. A turma já tem até cor. O amigo meu até já curtiu com da minha mãe, que já falaram do Vicente na escola, falaram de mim. Já apareceu pra mim ontem, uma das professoras da escola falou que viu o vídeo e que no perfil ele era mais visualizações. Não deixa a mãe descansar. Faço pra eles pra não subir, né, a cabeça, não achar que nossa. Só deixa a mamar deitar. Não, não é isso. As pessoas vão achar isso é legal. E a gente continua sendo mesmo as pessoas, né? Ela era um exemplo, nossa inspiração. Na raiva você vai ligar. Tem uma lista pra reclamar. Maravilhoso, né? E viu, já é comprovado, música faz bem em todas as idades. Agora deixa eu te falar da FIT, Feira Internacional de Turismo, que é um dos maiores eventos do setor na América Latina. E acontece em Buenos Aires, na Argentina, reunindo profissionais e público em geral para apresentar destinos, produtos e tendências do turismo. Bom, sabe quem está lá acompanhando tudo de pertinho e vai trazer todos os detalhes pra gente? A nossa correspondente, claro, Denise Odorice. Bom dia, Denise. Oi, Paloma, bom dia para você, para Fabiana, todo mundo está com a gente no Fala Brasil neste sábado. Pois é, estou aqui há poucos minutos, meia hora de abrir a Feira Internacional de Turismo. São esperadas 135 mil pessoas entre hoje e segunda-feira, ou seja, um público enorme que vai passar por aqui. 55 países estão aqui para promover seus atrativos turísticos, entre eles, claro, o Brasil. Uma das ações do Brasil vai ser o lançamento da campanha Não Há Lugar Como o Brasil, que é voltada para turistas da América do Sul. E também o lançamento da marca Nordeste, que busca promover os estados da região no mercado internacional. Para a gente ter ideia, a América do Sul é responsável por 70% dos nossos visitantes internacionais, a maioria deles aqui da Argentina. E claro que os estados brasileiros também estão aqui com seus próprios estandes para promover os seus atrativos, chamar os turistas, né, nesse setor que anda tão aquecido ultimamente. Entre eles, o Rio Grande do Sul. Os gaúchos promovem vários, né, de seus atrativos turísticos, como por exemplo o Natal Luz de Gramado, que é muito procurado. Vou mostrar um pouquinho aqui para vocês o estande. Já estão todo mundo aqui, estão todos a postos para receber os turistas. É um destino, né, Gramado, muito procurado pelos argentinos, por gente do Brasil todo e também, claro, as pessoas de toda a América do Sul. Né? O Rio Grande do Sul que recebeu recorde de turistas este ano, mais de 1 milhão de argentinos. Volto com vocês aos estúdios do Fala Brasil. Ah, é uma delícia ouvir, viu? Obrigada, Denise Odorice. Informações ao vivo de Buenos Aires. Aí, nosso Brasil muito bem representado. Gramado, lugar lindo demais. Vamos virar o assunto para falar de uma quadrilha que fez mais uma vítima do golpe de aluguel de apartamento e praticamente limpou todo o local. Tudo já está registrado pelas câmeras de segurança. Os vizinhos que passaram pelas escadas podiam até pensar, estão fazendo mudança, mas de madrugada é que na verdade eram dois criminosos que tinham acabado de alugar o imóvel com um objetivo, furtar. A ação foi flagrada pelas câmeras do prédio. Os dois homens aparecem subindo e descendo as escadas várias vezes, levando os objetos.
de fora, um carro utilitário os aguardava. Depois de fazerem a limpa no apartamento, os criminosos colocaram tudo na garagem e carregaram o carro com os objetos furtados. O proprietário do imóvel, que prefere não mostrar o rosto, soube que tinha sido vítima de um golpe no dia seguinte. O prejuízo foi de cerca de R$12 mil. Minha tia, ela acordou com muitas notificações. Toda hora que passa alguma coisa, ele vai mandando notificação. E aí ela viu carregando as coisas. O proprietário conta que está acostumado a usar uma plataforma online para alocar o apartamento para outras pessoas por um curto período. Nesse caso, o criminoso disse que ficaria uma noite e ele chegou a pagar o aluguel de R$170. Conversei com ele. Ele perguntou, tá disponível? Falei, tá, então eu tô chegando em 30 minutos, consegue? Ele disse, não, tudo bem, consigo. E aí eu fui até o local para colocar a chave na caixinha e nessa falou, tô chegando. Este caso acende um alerta para quem coloca imóvel em plataformas de aluguel. Mesmo em estadias de curta duração, o dono deve sempre verificar a identidade do locatário, não apenas confiar nos dados levantados pela plataforma. Além disso, é importante avisar a portaria sobre a permanência de inquilinos no imóvel. É importante que, como ela tem um limite, que o proprietário faça ali uma adesão de uma ferramenta em paralelo para que seja apurado com mais detalhe. São plataformas de cadastro de pessoas físicas e jurídicas. E as pessoas podem adquirir com planos, né, em paralelo e com isso gerar um detalhamento maior desse documento. No caso desse apartamento, o prédio não tem portaria. O especialista sugere, então, que condomínios instalem sistema de reconhecimento facial e que o dono do imóvel peça a colaboração dos vizinhos. O proprietário registrou o boletim de ocorrência. A polícia tenta identificar os criminosos e investiga se a dupla já aplicou o mesmo golpe em outros condomínios. Você acha que você consegue recuperar as coisas, filho? Talvez de achar eles, acho que não. Até mesmo por isso eu peguei ela aqui no aplicativo, né? Então eu não estava usando o serviço, colocar o Wi-Fi nela. O homem suspeito de aplicar o golpe do amor ao longo de décadas agora vai cumprir prisão domiciliar. César Matar, ou César Rassi, como era mais conhecido, chegou a ficar 5 dias atrás das grades. A polícia acredita que ainda vai encontrar mais vítimas do estelionatário. A prisão aconteceu em Santos, no litoral paulista. Aos 70 anos, ele tem uma extensa vida de golpes. Seus primeiros delitos foram cometidos em 1978. Ao longo de décadas, César se especializou em enganar especialmente mulheres. Chegando em casa, eu chamo, tá? Nem te levar dar uma boa noite. O jornalismo da Record vem denunciando as práticas criminosas de César desde fevereiro. O golpista usava aplicativos de relacionamento para se aproximar das vítimas. Fingia ser rico e conhecer vários lugares no mundo. Eu passei 20 anos fora do Brasil. Eu morei nos Estados Unidos, fui um pouco para a Austrália, para o Canadá. A falsa vida de luxo não passava de artimanha para ganhar a confiança das vítimas. Em seguida, ele começava a pedir dinheiro, inventando desculpas e alegando problemas financeiros. Com falsas histórias, ele arrecadou R$350 mil. Consegui na hora, 130 mil. E, em outra ocasião, foram 220 mil em outro banco, que eu tinha na minha conta. Então, facilmente ele pegou 350 mil, mas fácil. Mais fácil que isso, impossível. Ao longo de 4 décadas de atividades ilícitas, César coleciona 53 processos e 3 passagens pela cadeia. Nem sempre as mulheres são as vítimas. Ele aplica outros golpes. Em 2016, ele entrou nessa loja de móveis e decoração em Santos. Assinou cheques para pagar a conta de R$286 mil. Em nenhum momento desconfiei, até porque tinha já cheque que ia compensar antes da entrega. E compensou. Após a entrega que parou de compensar e ser pago as coisas. As denúncias da reportagem chamaram a atenção do Ministério Público Federal.
que passou a olhar com mais atenção para César. Na Justiça Federal, ele responde a um processo por fraude bancária no financiamento de um veículo. Ao tomar conhecimento que mesmo César, sendo réu nessa ação penal, ele continuava praticando crimes e enganando mulheres, o MPF pediu a prisão preventiva dele. E o Ministério Público Federal se interessou e buscou pedir a prisão dele em razão do inquérito policial que ele responde aqui na Justiça de São Paulo. Em razão disso, o Ministério Público Federal pediu a prisão dele e a Justiça Federal acabou decretando a prisão dele preventivamente, né? Mas César ficou apenas 5 dias na cadeia. Devido à idade avançada e aos problemas de saúde, a Justiça revogou a prisão dele. Na decisão, o juiz determinou como medida cautelar a monitoração eletrônica, ou seja, ele passará a usar tornozeleira eletrônica. Em nota, a defesa do réu informou que César Matar nega veementemente as acusações que lhe são atribuídas. O Ministério Público de São Paulo pediu à Polícia Civil um laudo contábil com todos os prejuízos que as vítimas tiveram. Como ele prejudicou várias pessoas, com essas informações, o MP poderá denunciar novamente o golpista do amor. Você conhece uma pessoa em que você deposita confiança e de repente você vê que esse príncipe é um saco asqueroso. A gente fala agora de um dos desaparecimentos mais misteriosos do mundo. Vai completar 20 anos, 2 décadas. Brian, um estudante de medicina, tinha 27 anos quando foi visto entrando num bar pela última vez. As câmeras de segurança não gravaram a saída dele do local e o corpo jamais foi encontrado. Brian Schaffer, esse rapaz de sorriso fácil, era carismático, extrovertido. Tinha 27 anos quando foi visto pela última vez. Brian era estudante de medicina da Universidade Estadual de Ohio. A família dele tinha um sonho que ele fosse médico. Dias antes do desaparecimento, Brian tinha acabado de fazer as últimas provas do semestre. No dia 6 de março de 2006, há 19 anos, ele recebe a notícia que o abalou profundamente: a perda da mãe. Os amigos dizem que Brian era engraçado e estava sempre de bom humor, animando os outros. Dia 31 de março de 2006, uma sexta-feira comum. Para enfrentar o luto da perda da mãe, Brian ligou para o irmão e o convidou para jantar. Como Derek disse que já tinha planos para sair com a noiva dele, Brian foi com o pai, Randy, até uma churrascaria da cidade de Columbus, em Ohio. Eles se divertiram muito. Houve especulações de que podia ter havido uma discussão sobre o seguro de vida da mãe do Brian, mas o pai dele nunca me contou isso. Davis, o amigo de Brian, contou que pai e filho saíram do restaurante numa boa e que por volta das 9 horas da noite, Brian passou de bar em bar com o amigo William Chris Florence. Os dois passaram a noite bebendo drinks alcoólicos. Os amigos contaram que a namorada de Brian, Alexis Wagoner, estava viajando naquele fim de semana para cuidar de um animal de estimação da família que estava doente. Ele ligou para ela aquela noite por volta das 10h30 da noite. Deixou uma mensagem de voz e estava tudo bem. Ele parecia bem. Meredith Heath conheceu Brian e Will aquela noite. Ela revelou à polícia que por volta de 1 da madrugada, os três foram a um bar em Columbus. Os dois já tinham ido lá horas antes. Uma das várias câmeras de segurança flagrou Brian entrando no bar. Você consegue os ver subindo a escada rolante, chegando e entrando no bar. Os amigos disseram que Brian se separou de Will e Meredith. Em um dado momento, ele disse que iria subir para ver qual banda tocaria no bar naquela noite. E depois foi embora. Brian foi filmado pela última vez conversando com 2 jovens.
e em seguida entrando no bar novamente. As duas mulheres foram ouvidas pela polícia. O pai de Brian, Randy, disse que acreditava que elas nada tinham a ver com o desaparecimento dele. Quando o bar fechou, Will e Meredith estavam prontos para sair e aí começaram a procurar o Brian, mas não o encontraram. Eles ligaram várias vezes para ele. Também deixaram mensagem de voz. Depois, foram embora. Brian nunca foi visto saindo por nenhuma entrada ou saída do local. A polícia disse que Brian não saiu do bar depois que um segurança do lugar garantiu que checou as câmeras de segurança exaustivamente. Será que o Brian foi morto no bar e o corpo dele ficou escondido lá dentro? A saída de serviço era a única saída que não era monitorada pelo bar. Ela levava a um canteiro de obras na rua. A área estava em construção, seria difícil sair dali, até mesmo sóbrio. O caso até hoje desafia a polícia, que interrogou dezenas de pessoas e nunca chegou perto de desvendar o que aconteceu com Brian. 4 pessoas foram mantidas em um porão por 10 anos nos Estados Unidos. Elas viviam sem comer direito, sem contato com o mundo e só foram salvas depois de uma denúncia de vizinhos. 10 anos sem ver a luz do dia, sem contato com ninguém na rua, uma prisão dentro de casa. Até que uma denúncia chegou à polícia de Lancaster, uma pequena cidade da Carolina do Sul, nos Estados Unidos. A frase era clara: havia um corpo ali. Quando os agentes chegaram à residência, uma surpresa que impressionou até os policiais mais experientes. No porão da casa, uma jovem morta e outras 3 vítimas vivas, em condições desumanas. Eram o marido da jovem e outras 2 mulheres. O dono da casa, Tony Ray Burtfield Jr., para os agentes, disse que era um cuidador dessas pessoas. Começa então uma investigação sobre o caso que chocou o país. A polícia descobriu que a mulher, encontrada sem vida no porão, estava desaparecida há 10 anos. Ela não teve a identidade revelada. A mulher morreu por causa dos abusos que sofreu e a falta de alimentação e de cuidados médicos. Tony praticava abusos psicológicos. Ninguém podia sair do porão. Controlava a rotina das vítimas, que eram ameaçadas todos os dias. Se tentassem fugir, seriam mortas. A polícia investiga qual é a relação de Tony com as 4 vítimas. O único homem era procurado há anos. Ele pesava uns 30 quilos. Parecia fraco, não disse nada. Acho que ainda estava em estado de choque. Saí da sala e comecei a chorar porque foi de partir o coração. Teresa Hinton não consegue entender por que o irmão foi vítima de Donnie. Ele é deficiente, mas ela diz que sempre teve independência. Morava sozinho até desaparecer. O irmão foi hospitalizado para recuperar peso. Uma das mulheres resgatadas do porão vivia ali há 10 anos, a outra há 1 ano. O que vemos em casos como esse é um padrão de controle extremo associado a traços de personalidade antissocial. São pessoas que não sentem empatia, que manipulam e usam o outro como objeto. A frieza e a ausência de remorso podem culminar em crimes tão cruéis como esse de cárcere privado prolongado. A polícia descobriu que Donnie usava os recursos financeiros das vítimas para fazer compras e pagar as faturas do cartão de crédito dele. Só esse ano gastou cerca de $12 mil, 66 mil reais. Aqui nos Estados Unidos é relativamente comum que vizinhos não sejam próximos, diferente do Brasil, onde as famílias que moram lado a lado sejam muitas vezes até amigas. Por isso aqui, sinais como janelas sempre fechadas, barulhos estranhos ou mesmo vizinhos que nunca aparecem na rua passem despercebidos. A gente precisa entender que o cativeiro é um sistema de controle total, que não só aprisiona fisicamente, mas ele vai reconfigurar todo um processo mental e psicológico dessa vítima para que a fuga e a denúncia apareçam situações muito perigosas. Os promotores que cuidam do caso aguardam os relatórios de patologistas, os laudos forenses e os recursos de defesa para marcar o julgamento. Isso pode demorar mais de 1 ano.
Johnny teve uma fiança estipulada em $150 mil, cerca de R$825 mil. Ele não pagou e segue preso no centro de detenção de Lancaster, na Carolina do Sul. E atenção, um voo que saía de Belém, no Pará, foi cancelado por uma ameaça de bomba. Um passageiro teria anunciado que transportava explosivos durante o embarque. Ele foi detido pela Polícia Federal imediatamente. A concessionária que administra o aeroporto acionou os protocolos de segurança aeroportuária. A companhia aérea cancelou o voo por medida preventiva de segurança. Depois de uma inspeção minuciosa, foi excluída a possibilidade de bomba e descartaram a presença de qualquer ameaça. A Polícia Federal não informou a identidade do passageiro e nem se ele continua preso. E olha, o ex-craque da seleção brasileira e do Barcelona, Romário, cometeu uma falta no trânsito do Rio de Janeiro. O baixinho Romário ficou sem combustível bem no meio da rua. A cena inusitada não passou despercebida, claro. O ex-jogador e atual senador da República até brincou com a situação. Ele mesmo postou o vídeo do próprio perrengue nas redes sociais. Depois de abastecer o carro, avaliado em mais de R$1,5 milhão, aí sim, Romário finalmente pôde ir para casa. Vem cá, respira, tá preparado? Tô com a roupa, você também, né? Tô com roupa de ir. Eu tô com a malinha, mas nem precisa sair daí não, viu? Prepare-se para uma nova viagem com 50 por 1. Dessa vez o Álvaro Garneiro desembarca no Ceará para mostrar pra gente o litoral do estado de uma forma única. De kitesurf, já ouviu falar? Aproveitando o forte vento cearense, kitesurf. Acabei de aprender que é isso. No kitesurf tem muita adrenalina em alta, com direito a resort exclusivo e um jantar pra lá de especial, sabe onde? Bem no meio das dunas. 50 por 1. Oferecimento Vita Supras, vitaminas com fórmulas completas para sua imunidade e energia. E esse céu limpo e sem nuvens, hein? Uma água azul turquesa, cristalina. Um contraste de cores únicas. Só podia ser o nosso Brasil. E aqui que o Álvaro está. A gente está aqui no Ceará, para ser mais preciso, aqui ó, na Praia do Preá, que é um verdadeiro refúgio, especialmente para quem gosta de se conectar com a natureza e relaxar em um ambiente tranquilo. E praticar muito esporte aquático, com vento aqui, né, que eu digo que é o ventilador que não para nunca. Um lugar em que venta demais. Não à toa, o Ceará é considerado um dos principais destinos do mundo para a prática de esportes aquáticos à vela, que o Álvaro vai praticar daqui a pouco. Antes, o nosso viajante explora um resort de luxo, onde está hospedado, aqui no Preá. É um espaço familiar. É um espaço para a família. O lugar ele foi pensado para acolher o nosso velejador com uma estrutura incrível de equipamento de kart incluso durante a hospedagem, mas também trouxe uma estrutura para acolher os mais diversos públicos. Tem lugar para criança, tem lugar para família, tem realmente um lugar para aproveitar como um todo. O Álvaro não vê a hora de cair no mar, praticar o seu esporte preferido, o kitesurf, que foi criado na Europa na década de 70. Poucas décadas depois, o esporte se espalhou pelo mundo, encontrou no Brasil um palco pra lá de privilegiado, com ventos constantes, mar quente e paisagens de tirar o fôlego. O esporte kitesurf mudou a cultura da região, não só da Praia do Preá, como o Ceará, estou falando pelo Ceará. A costa do Ceará toda foi contaminada pelo kitesurf. Mosquito já treinou mais de 80 mil pessoas nesses mais de 20 anos de kitesurf. 9h30 da manhã, estou esperando aqui o vento entrar, que eu vou fazer um downwind, né, no kitesurf. O que é um downwind? Eu vou sair aqui do prédio e vou parar no próximo município, aqui 30 quilômetros na água. E isso exige muito preparo. Por isso eu começo o meu dia com Vita Supras. A Vita Supras tem uma linha inteira de multivitamínicos bem completa. São 23 minerais e vitaminas. E quando você compara as fórmulas, você vê a diferença. Vita Supras não tem açúcares, não tem glúten, lactose e a fórmula é bem elaborada. É energia e imunidade para encarar qualquer desafio.
Vita Supras está disponível nas farmácias de todo o Brasil. Esse aqui é o Vita Supras Homem e aqui Vita Supras Mulher. Vita Supras, a linha de vitaminas mais completas do mercado. Chegou o grande momento para a gente fazer o downwind. O que é o downwind? É o seguir o vento. O vento entrou forte agora. E a gente vai a uns 28, 30 quilômetros até onde que a gente vai, Yaron? Até Guriú. O Yaron está comigo há 10 anos, me ensinou a fazer o kite. É um rider profissional. E bota profissional nisso. Yaron tem 29 anos e registra suas aventuras nos mares do Ceará. O cara é fera. E parece voar. Quanto tempo você acha que a gente leva? Na velocidade que a gente vai, 1 hora. 1 hora a gente vai estar lá. E quando chegar lá, vocês vão ter uma grande surpresa. No downwind quase não há força. O vento é quem faz todo o trabalho. O velejador segue num ritmo mais fluido, contínuo. É perfeito para contemplação no belo litoral cearense. E na chegada, 30 quilômetros depois, o Álvaro encontra uma recepção de primeiro nível. Ele é um motorhome, com banheiro, com cama, com cozinha completa. Então você chega desse downwind no pôr do sol e aqui o chefe acabou de trazer um crudo de robalo. Tamo bem ou não? Tamo bem, demais. Crudo de robalo é um prato de origem italiana, assim como o chefe que fez o preparo. Aqui preparei um crudo de robalo, vem com laranja fresca, melão, melancia, um pouco de coentro. Um espetáculo. Na sequência, um polvo cheio de especiarias. E um tartar todo especial. Aqui temos uma tartar. Aqui temos um tartar de atum com manga e creme de abacate com castanhas crocantes. E tudo feito com ingredientes locais. É atum. Isso que é fechar o dia em grande estilo, hein? Para saber mais sobre essa aventura do Álvaro pela praia do Preá e o litoral cearense, aponta a câmera do telefone para o QR Code que aparece na tela. Se preferir, vai logo no recordplus.com. E agora uma nota muito triste. Álvaro Garneiro perdeu uma sobrinha esta semana. Nessa imagem de um programa antigo, Álvaro Garneiro carrega a Anne-Marie ainda bebê. A jovem morreu nesta semana aos 16 anos. Ela era filha do irmão de Álvaro, Mário Bernardo Garneiro, com a modelo Schneider Moura. Ela tinha um problema cardíaco e chegou a fazer um transplante de coração há pouco mais de 3 anos. A mãe de Anne-Marie publicou numa rede social: "Você transformou a minha vida, você me fez a mulher que eu sou. Você veio com várias lutas, vários entendimentos e desde o dia da primeira vez que a gente descobriu que você tinha um problema cardíaco, que foi um choque também, foi uma outra transformação que eu comecei a ter. A transformação de ter muita fé, de me apegar com Deus, de ser mais generosa, de olhar para as pessoas sem julgamento e só entender o coração e a energia das outras pessoas. Nossos sentimentos, a família." E a gente reforça aqui, eu e a Fabi, em nome de todo o time do Fala Brasil e da Record, os nossos sentimentos, o nosso desejo de muita força a toda a família. Fala Brasil, edição de sábado, fica por aqui. Uma ótima tarde para você. Fique agora com The Love School. Boa tarde. Até logo. Você já passou por algo tão doloroso que achou que não teria forças para continuar? Pois é, infelizmente tem muita gente que tem dificuldade para virar a página e recomeçar.